Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre as questões de foro mental durante este período da pandemia da Covid-19. Antes de abrirmos as portas do nosso consultório, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde poderão visualizar todas as edições deste programa. Convido-os a seguirem-nos na nossa página no Facebook e ainda a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Como sempre, temos Emanuela Lopes connosco, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães. Hoje vamos falar sobre a depressão durante a Covid-19, neste período de desconfinamento também, perceber um pouco como podemos gerir e ajudar aqueles que estão lá em casa, aqueles que passaram por um período de confinamento e agora estão nesta fase um pouco mais leve desta pandemia da Covid-19, mas que de qualquer forma não nos permite estar completamente descansados. Eu creio que ainda não podemos estar descansados, Emanuel. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, ainda não temos um alerta verde, digamos assim, pelas autoridades de saúde, portanto ainda temos que estar com muito vigios, muito atentos, com os cuidados todos, portanto é uma normalidade ainda não normal, não é? Este período de confinamento, esta incerteza quanto ao futuro, toda esta ansiedade é propício para os episódios depressivos, que é aquilo que nós vamos falar nesta edição. Sim, qualquer tipo de crise pode potenciar, seja os sintomas depressivos novos, seja até exacerbar o que já existe, não é? Pode ser porque a pessoa pode estar a passar exatamente e ter uma depressão, ou então pode já ter tido, e sendo esta uma fase muito complicada, onde isto realmente mexeu muito com as pessoas a determinados níveis, de facto sim, pode ser uma altura onde verifiquemos episódios depressivos ou a depressão na sua recorrência. Nestas edições do Consultório Aberto, como habitualmente convidamos os nossos leitores a enviarem-nos as suas questões, vários leitores fizeram isso durante esta semana e agradecemos o facto de nos terem enviado questões para o Consultório Aberto. Lembro que podem enviá-las para o e-mail leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou até para o Instagram. Vou colocar as questões que nos enviaram esta semana, Emanuela. Vamos à primeira, que é a seguinte. Pergunta-nos uma das nossas seguidoras se há diferença entre tristeza e depressão. Ora, aí está uma boa pergunta, provavelmente todas as perguntas serão boas, mas quando eu digo isto tem a ver de facto com alguma sobreposição de conceitos que muitas vezes ouvimos e às vezes há alguma confusão de facto em termos gerais. Há uma diferença e há uma diferença significativa. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza é um sentimento, nós podemos estar tristes, nós estamos tristes, a depressão, a tristeza faz parte daquilo que é o dia a dia, portanto, faz parte daquilo que é a nossa funcionalidade, a nossa normalidade. A depressão é uma doença. E de facto, na depressão pode existir tristeza. Pode existir uma tristeza profunda, mas tem que existir outros sintomas, um conjunto de sintomas para ser considerado de facto a depressão. Por isso, do ponto de vista de conceitos, quando pensamos numa coisa e quando pensamos noutra, estamos de facto a falar de situações muito diferentes. Até porque, e reforço isso, a tristeza pode ser uma reação psicológica normal, uma reação psicológica natural e não indica de todo qualquer alteração psicológica, qualquer transtorno mental. Simplesmente perante uma situação difícil, um problema, ou a pessoa está mais magoada com alguém, esta emoção surge e surge sem que possa ser evitada e nós temos que lidar com ela e muitas vezes leva-nos até a algumas mudanças. Por isso, não nos deve preocupar por assim além, digamos assim, em relação à questão da depressão. Portanto, nós temos aqui três questões que são importantes. Tem a ver com a duração. Nós sabemos que a tristeza, esta que eu falei, esta questão da tristeza normal, pode durar horas, pode durar alguns dias. Em relação à depressão não é assim.
A depressão o conjunto dos sintomas tem que existir e perdurar no tempo, que pode até de ser meses, pode ter até ser anos e necessita também de tratamento. Depois também tem a ver ao nível da sua intensidade, aquilo que eu falava, a tristeza é normal, não afeta aquilo que é a nossa produtividade. Nós acabamos por, no nosso dia a dia, ser mais ou menos o típico, vamos trabalhar, vamos fazendo as coisas, portanto conseguimos ir gerindo as tarefas do dia a dia. Nos casos onde existe a depressão, já há uma afetação daquilo que é a nossa funcionalidade, a nível da saúde geral, a nível do trabalho, a nível dos relacionamentos, seja na questão familiar, social, não nos apetece sair, não nos apetece falar para ninguém, pronto, e depois já falámos nisso também num dos nossos episódios, digamos, do consultório aberto, que em situações de depressão pode também levar ao suicídio, às tentativas de suicídio, às ideias de suicídio. Portanto, falámos da duração, falámos da intensidade e depois há também as causas. As causas na tristeza pode ser um acontecimento muito específico, um acontecimento em si. Na depressão é um conjunto de fatores que de facto aumentam o risco da depressão se desenvolver e depois pode ter associado outro tipo de fatores. Há um fator também genético, há fatores relacionados com, às vezes, com a produção de determinadas substâncias no nosso cérebro, porque a depressão é uma doença do cérebro, é uma doença, não é? Nós não escolhemos estar doentes. E pronto, e pode existir inúmeríssimas causas de causam sintomas e depressão e sinais, que é não ter interesse, não ter prazer pelas atividades que antes até achavam alguma piada. As pessoas dizem imenso isso, eu antes gostava de sair, de estar, de falar e agora nem por isso. Às vezes também pode haver a alteração no apetite e até no peso, o perder ou ganhar peso sem grandes alterações naquilo que é a dieta. O sono é uma das coisas também que começa e que fica muito afetada, que também já falámos da importância dele e que tem uma grande importância na nossa saúde, que pode ser dormir pouco ou dormir demais. Como eu sempre disse, o dormir demais não quer dizer que seja bom e muitas vezes também pode ser um destes sinais, não quer dizer que seja só as insónias. Também pode ser ter situações de explosão de raiva, de uma irritabilidade muito fácil, portanto também acontece nas questões depressivas, não é só aquela tristeza de eu estar muito quebrada, às vezes as pessoas estão extremamente agitadas, explodem por tudo e por nada, irritam-se por tudo e por nada, muita dificuldade em se concentrar, muita dificuldade em tomar decisões, parece que qualquer situação é o fim do mundo e não conseguem focar-se e de facto agilizar as coisas que são no dia a dia, sentimentos de culpa, sentimentos de inutilidade, quer dizer, as pessoas também andarem sempre cansadas com falta de energia, também pode ser um dos sinais. Portanto, como vê, este conjunto de coisas é diferente por si só a tristeza. Outra questão que nos chegou esta semana, Emanuela: as depressões são iguais ou há diferentes tipos de depressão? E também perguntam se numa depressão pode existir ansiedade e alteração de estado psicológico durante um dia, o estado de humor durante a manhã, a pessoa sentir-se bem, durante a tarde isso já não acontecer. Isto pode de facto acontecer com quem estiver a passar por um período de depressão? Pode, e às vezes é muito difícil percebermos de que é que estamos a falar, porque é como disse, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós associamos a depressão à tristeza e ao choro, como se a depressão fosse exatamente isso. E há pessoas, e a questão da ansiedade e essas oscilações, muitas vezes é a irritabilidade, são os tais nervos miudinhos, é a agitação que a pessoa sente que dentro dela que nunca está bem, que tem, há um doente meu que diz claramente é como se tivesse eletricidade. Quer dizer, uma coisa que não se consegue ver, mas dentro dele que sente uma agitação, não é aquela energia de fazer as coisas, é qualquer coisa que não está bem. E isto às vezes é muito difícil, nós percebemos se estamos a falar de uma perturbação da ansiedade ou se estamos a falar de uma questão depressiva. E nem sempre, aliás, os diagnósticos depois têm que ser feitos pelos profissionais de saúde, em que temos que de facto perceber quais são os sintomas, em que circunstâncias, quais são as intensidades. Mas esta labilidade emocional, que é isso que perguntou ou que o ouvinte perguntou, se é possível acontecer, é possível acontecer. Eu no próprio dia posso estar muito triste e depois essa tristeza passa a uma irritabilidade e uma ansiedade mais elevada. Muitas vezes há as tais comorbilidades, que é
Também acontece os ataques de pânico, por exemplo, as pessoas hiperventilar, ficarem com falta de ar, o coração a bater muito rápido, sentir que vão morrer, sentir que não estão bem em lado nenhum. Pronto, e é este tipo de coisas que também temos que estar atentos e que pode estar na base da depressão. Nós depois da ansiedade temos que perceber se a ansiedade é um sintoma, tal como falámos da tristeza, não é? Mas no caso da ansiedade também pode ser uma doença. Labilidade, este humor que nós dizemos que é mais disfórico, mais irritado e não ser uma coisa tão triste, também pode acontecer, é muito habitual nas questões da depressão, a mais conhecida nós ouvirmos falar. E de facto há vários tipos de depressão. A depressão é uma doença, é um conjunto de sintomas e aquela que é mais conhecida é aquilo que nós dizemos que é a depressão major. De facto é um tipo de depressão mais frequente, é aquilo que nós ouvimos falar e que se calhar em termos de comunidade é o mais conhecido e de facto caracteriza-se por um quadro de humor deprimido, perda de interesse, perda de prazer, energia reduzida, diminuição das atividades e das atividades sociais e pronto, e de facto também pode haver muito sofrimento psicológico, melancolia, muitas vezes as pessoas sentem-se com uma incapacidade até para trabalhar, para fazer as coisas no dia a dia, e isto até pode ser intensificado quando não é tratado. Depois também podemos ter a depressão bipolar, também já se começa a conhecer, mas não é tão conhecida quanto isso, que tem a ver com a perturbação bipolar, que antes dizia-se a perturbação maníaco-depressiva, que tem a ver com os polos naquilo que é do humor. E de facto na parte depressiva é exatamente isso, o humor está extremamente deprimido e tem a ver com esta questão da doença que está um bocadinho por trás, que é esta alternância de momentos depressivos com períodos extremamente eufóricos, irritáveis, que é aquilo que nós chamamos mania, ou se não for tão grave será então a hipomania. Depois temos também as ditas depressões crónicas, e isso é das coisas que nós mais ouvimos falar e nós temos aqui no concelho de facto uma prevalência elevada das sistemias, mas aquilo que as pessoas mais chamam que é uma depressão crónica, é uma depressão que existe há muitos anos, tem que ter uma duração mínima de 2 para ser considerada assim, portanto, mas é algo que vai existindo de intensidade moderada, não é? E a pessoa fica como que predominantemente triste, desanimada, pessimista, sem vontade de fazer as coisas, de agir, também com pouca energia, a questão da concentração costuma também estar muito, muito afetada e durante esta depressão grave podem existir também episódios de depressão major, como falávamos anterior. Portanto, naquele momento a pessoa pode de facto ainda fazer dentro daquilo que é a distimia, que a pessoa vai andando, medicada muitas vezes, não tem que estar necessariamente em terapia, mas pode fazer aquilo que é um episódio de depressão major. Há a depressão pós-parto também, que é relativamente conhecida e que sabemos que os sintomas podem aparecer logo nas primeiras semanas depois do parto, às vezes não acontece durante a própria gravidez, portanto também é algo que temos que estar atentos a esta alteração. Na depressão pós-parto ainda tem a gravidade, que muitas vezes a mãe deixa de ter capacidade, digamos assim, de lidar com o bebê, com o cuidado do bebê, e numa etapa onde nós sabemos logo, desde o primeiro minuto de vida, a vinculação é muito importante, não é? O contacto, a interação é muito importante, portanto também é algo que temos de estar extremamente atentos. Há também a depressão sazonal e os doentes falam muito disso, que é dada aquela depressão durante os meses de inverno. Aliás, quando falamos sobre o sono com o Dr. Joaquim Moita até falámos sobre esta questão, porque há menos luz e normalmente é atribuído ao cair da folha ou ao arrebentar da folha. Claramente as pessoas falam sobre isso, não é? Tem a ver com a primavera e com o outono, que tem a ver precisamente com isso. E sabemos que em países de clima temperado ou onde os dias de inverno são curtos, a exposição solar é mais reduzida, aí temos até taxas de prevalência de depressão muito altas, como os países nórdicos, não é? Também falámos desta vez sobre isso. Depois, pode existir a depressão induzida por substâncias, por medicamentos, não é? Que tem a ver com a gestão de abuso de qualquer situação, e há a depressão psicótica também.
É uma depressão grave, com sintomas psicóticos associados, pode ser de falsas crenças, delírios, não é? Mais a questão delirante de ouvir ou ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem também perceber, a questão das alucinações. Nos sintomas psicóticos podem ter um tema mais depressivo, delírios de culpa, de pobreza, de doença, pronto, ou então de uma coisa muito persecutória, que as pessoas estão todas a falar sobre mim ou que estão todas a olhar para mim, pronto, é também um tipo de depressão extremamente grave e que temos que estar muito atentos. Portanto, como vê, existe vários tipos de depressão, tem que ser muito bem diagnosticada, um profissional de saúde está habilitado para o fazer, sobretudo os profissionais da saúde mental, e depois são tratadas consoante o tipo de depressão e o contexto de vida da pessoa. E Manuela, quem estiver com depressão, poderá ficar com depressão para o resto da vida ou é algo que tem cura? E já agora, deve ser tratado por um psicólogo ou por um psiquiatra? Qual é o técnico, o profissional que melhor poderá responder a esta questão da depressão? Bem, vamos lá por partes então. Se tem cura, tem e deve ser tratada por um profissional de saúde mental. Se bem que, logo no início que as pessoas não se sintam bem, devem procurar o médico de família. E o médico de família tem sido, e muitos estudos reportam isso, dos primeiros profissionais a quem as pessoas de facto batem à porta. Às vezes sem perceber muito bem o que é que têm, não é? Sabem é que não estão muito bem, sabem é que estão mais irritadas ou que não estão a dormir. E o médico de família, neste tipo de situações, consegue atuar, consegue de facto muitas vezes medicar, ajudar as pessoas numa primeira fase. Os profissionais de saúde mental, concretamente a psiquiatria, os psicólogos e os psiquiatras, naquilo que diz respeito à depressão, e aqui não há dúvidas enquanto aos estudos, mundialmente é uma coisa consensual, aquilo que tem mais sucesso em termos de tratamento, e é como digo, a depressão tem tratamento, depende de pessoa para pessoa, porque depende da personalidade, depende da vida da pessoa e depende do tipo de depressão que tem. Portanto, não é a mesma coisa, e às vezes ouvimos isso em consulta, a minha depressão e a depressão do meu vizinho, não é a mesma coisa, são as terapias combinadas. E isto é consensual. E as terapias combinadas é a psicofarmacologia, dada pelo psiquiatra, e a psicoterapia, o acompanhamento psicológico dado por o psicólogo. Se me pergunta que isto tem que ser necessariamente assim em todos os casos, não tem. Há situações, como acabei de falar, por exemplo, no médico de família com a atuação, por exemplo, a nível de sono, ou com um antidepressivo, com um ansiolítico durante algum tempo e que não necessita de terapia propriamente dita, sim, e com o psiquiatra é igual. Como há situações que não necessitam necessariamente de medicação. Portanto, estas variáveis de que pode ser com medicação, sem medicação ou combinadas existem. Aquilo que nós sabemos que é o que tem mais sucesso, sem dúvida absolutamente nenhuma, são as terapias combinadas. Portanto, psiquiatra e psicólogo. Eu sei que há uma grande resistência, cada vez nós ouvimos muito isto, em relação à medicação. E às vezes até colegas que também se opõem um bocadinho a isso, mesmo em termos de tratamento de algumas terapias exclusivas, que não é nem pouco mais ou menos a minha opinião. Eu acho que nós também não devemos diabolizar a medicação, quer dizer, os antidepressivos ou os calmantes, ou como falávamos num também dos programas das tais benzodiazepinas. Nós sabemos que de facto nós somos um dos países da OCDE que mais consome antidepressivos e ansiolíticos. De facto, se calhar está extremamente banalizado, mas se for visto por um psiquiatra e tiver um acompanhamento e não for lá só uma vez, porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas vão uma vez e depois recorrentemente outros médicos, porque pedem no médico de família ou porque pedem noutras especialidades, continuam a tomar a medicação sem ter qualquer acompanhamento da psiquiatria também, às vezes nem psiquiatria nem psicologia. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser avaliadas, têm que ser pessoa a pessoa, mas sem diabolizar nenhuma coisa nem outra. E na próxima segunda-feira, já agora ficam a saber que teremos cá o Dr. Patrício Ferreira, psiquiatra, que terá também uma opinião a dar acerca destas questões de cor mental que têm a ver com esta pandemia da Covid-19. Será o convidado do Em Casa à Conversa na segunda-feira, às 21 horas, aqui no Mais Guimarães. E Manuela, a depressão é evitável? É outra questão que nos foi colocada também esta semana.
É uma pergunta complicada, porque assim logo à cabeça nós não escolhemos ter depressão. Portanto, a depressão é evitável, não no sentido que eu posso escolher ter ou não depressão. O Eliseu agora não pode dizer assim, ok, eu agora quero ter uma depressão. E não a tenho, porque isto não é de escolha, eu quero ter uma perturbação ansiosa, um Mas ataque de não quer, pânico. Vamos lá? definitivamente, mas não quer. Sim, não quero, exatamente. Mas se fizéssemos agora este exercício os dois e dissesse assim, vamos lá ter um ataque de pânico. Não temos. Estas coisas não se escolhem e isso é muito importante cada vez mais, daí que eu acho importante este tipo de programas e falarmos abertamente sobre estas coisas, porque estas coisas não se escolhem, da mesma maneira que eu não escolho ter uma diabetes, ter uma hipertensão, ter uma doença física qualquer, uma gastrite, sei lá, uma coisa qualquer. Eu não escolho ter uma depressão, portanto, evitável no sentido de que é uma fraqueza, porque não tenho mais o que fazer, ou porque é uma manha, isso não, que também é uma das coisas, os mitos que existem em termos mais de sociedade. Se podemos ter alguns cuidados para evitar, e sobretudo questões reativas, sim, e faço o paralelismo aqui com a diabetes. Nós sabemos que se tivermos atenção com a alimentação, com o açúcar, com os doces, fazer uma vida regrada, fazer exercício físico, eu realmente posso prevenir este tipo de doenças, não é? Aqui é igual, na depressão, se nós temos um estilo de vida saudável, o exercício físico, que foi exatamente o que falámos há 8 dias atrás, com o Dr. Filipe Guimarães, extremamente esclarecedor e realmente percebemos o impacto que isto tem na nossa saúde e que pode, e sabemos, e há estudos que indicam, que há um de Harvard, inclusive, que diz que a prática de exercício físico regular pode reduzir em 26% o risco de depressão. Pronto, reduzir. Não quer dizer que toda a gente que faz exercício físico não tem depressão. Mas se eu fizer exercício físico, se eu tiver um estilo de vida saudável, se eu tiver uma questão social saudável, se eu souber lidar com a tristeza, se eu souber lidar com a adversidade, porque isto existe, porque parece que não temos direito em estar tristes. Aliás, muitas vezes eu digo isto em consulta, é preciso viver os momentos de tristeza. Não quer dizer que isto seja bom e agradável e que seja a melhor coisa ou aquilo que nós escolhemos. Mas isto também nos leva à mudança, leva-nos a lidar com a situação, leva-nos a resolver problemas, leva-nos ao crescimento emocional, a um amadurecimento também emocional. Portanto, quando nós falamos na questão de ser evitável, eu ponho sempre estas questões e acho que temos mesmo que salvaguardar. Não no sentido de escolha, nunca, e aliás, nos últimos tempos na comunicação social, sobretudo com o que se passou com o suicídio de uma pessoa muito conhecida, falou-se muito sobre isso. Estas questões da doença mental não é um falhanço da pessoa, não é uma fraqueza da pessoa, não é uma escolha da pessoa. Nós sabemos que a depressão é uma doença, sabemos inclusive que isto afeta cerca de 20% da população portuguesa, portanto é verdade que nós muitas vezes usamos o termo e ouve-se muito, por exemplo, esgotamento, eu tenho um esgotamento, ou tive um esgotamento, só que às vezes também dizemos eu estou deprimida, hoje estou deprimida. Eu hoje não estou deprimida, eu hoje estou triste. Estou zangada porque me chateei com alguém, estou mal disposta porque dormi mal, mas não estou deprimida. Às vezes esta confusão destes conceitos que falávamos há bocadinho na introdução do nosso programa, confundem um bocadinho aquilo que é a tristeza e a depressão e muitas vezes não valorizável por isso. Porque se é tristeza, realmente é uma situação normal e às vezes é desvalorizada pela pessoa precisamente por causa disso, não é? Portanto, este conjunto de sintomas, que não é uma questão voluntária, não sou eu que escolho, não sou eu que acordo de manhã e digo agora vou ter uma depressão, que vai acontecer exatamente desta maneira. E muitas vezes, e aqueles sinais de alerta que as pessoas também têm que estar e que terem atenção, o quererem estar sozinhas, o fecharem-se no quarto, o tolerarem muito mal a luz, o quererem o escuro, o tolerarem muito mal o barulho, o não conseguirem ouvir as pessoas a falar, as crianças a gritar, ou o barulho, quer dizer, isto também são sinais de alerta que temos que estar atentos. É como digo, conjuntamente com os outros sintomas, não é só esta questão da tristeza por si só. E já agora, Elisa, eu acho que é muito importante também dizer que a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. Isto é chocante, porque se pensarmos nas doenças físicas, as pessoas muitas vezes não conseguem trabalhar
porque tiveram um AVC, têm uma hemiparésia, e têm que fazer um determinado tratamento. Aqui não existe afetação a esse nível, mas a depressão é tão grave, incapacita tantas pessoas, que a taxa de baixas médicas, a taxa de pedidos de reforma por incapacidade e antecipada, a afetação a nível conjugal, nós enquanto pais, quer dizer, isto tem de facto um impacto muito grande. E daí que é a segunda causa de perda de anos de vida saudáveis na área da saúde que são mais relevantes. Ou seja, eu passo anos não a viver uma vida saudável, mas a viver uma vida de depressão. Aliás, digo muitas vezes isso aos doentes, é como se a vida fosse passando, aqui assim ao meu lado, eu não estou a viver, ela vai passando e eu estou aqui. Portanto, há uma perda de vida de anos saudáveis, é por isso que a depressão é de facto uma doença extremamente grave e não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de falhanço, não é até sequer uma escolha. Portanto, se uma em 4 pessoas no mundo inteiro sofre de depressão, imagine-se um número de facto assustadores e que temos que estar atentos e que, lá está, recorrer a um profissional de saúde. O ideal que muitas vezes colocamos na nossa mente de que poderemos ter uma vida perfeita e constantemente perfeita pode levar-nos também a períodos depressivos. Sobre isso, ontem estive à conversa com o Filipe Laféria, aqui no Mais Guimarães, e ele colocou este assunto também em cima da mesa. Falamos sobre os artistas, muitas vezes até parecerem e fazerem figuras de palhaços, estando sempre felizes, e vamos ouvir um pouco dessa conversa com o Filipe Laféria na noite de ontem. Está também na ordem do dia essa questão de os artistas, por exemplo, muitas vezes os sorrisos deles encobrirem grandes tristezas. É algo que está na ordem do dia e que eu gostaria também de ouvir falar sobre esta questão, que tem muito a ver com a vida artística, com o facto dos artistas, muitas vezes, serem, em períodos difíceis das suas vidas, terem de demonstrar alegria e outros sentimentos felizes. Sim, somos um bocado como os palhaços, não é? Os Nos palhaços falta que a bolinha vermelha. têm que estar sempre a sorrir. Mas isso é muito trágico e, sobretudo, neste momento em que estamos a passar. Você veja o que aconteceu ao ator Pedro Lima. Eu trabalhei com ele fez comigo a Casa do Lago. O que se passou naquela cabeça, o limite que teve para suicidar-se. E muitos não vão, e muitas pessoas, os condenados da sensibilidade, como dizia António Artaud, que são todos os artistas, não vão aguentar esta pressão e, sobretudo, o ostracismo em que são votados pelas pessoas que têm o poder. E Manuela, pois é, Filipe Laféria traz-nos aqui esta questão relacionada com o ideal de vida feliz que todos queremos, que todos desejamos e com a qual, não a encontrando, podemos viver aqui num sentimento de tristeza constante que nos pode levar à depressão. A depressão que também, por aquilo que falamos durante este programa, parece-me que é um pouco menosprezada. Sabe, eu acho isto tão importante e este testemunho do Filipe Laféria é tão importante trazer isto assim um bocadinho ao de cima, porque isto nós ouvimos muito em gabinete, em contexto clínico. As pessoas muitas vezes acham que são as únicas a passar por esta situação e as únicas infelizes, é como se toda a gente estivesse feliz menos eu. E esta questão das redes sociais e da televisão, mas muitas redes sociais onde pomos e postamos muitas fotografias, são sempre as fotografias ideais e em termos dos artistas e das figuras públicas, é sempre a rir, são fotografias bem dispostas, em que tudo é muito cor-de-rosa, em que o dia corre bem, em que nada falha, e quando não nos sentimos assim e não nos revemos assim, é exatamente quando nos sentimos muito outsiders, muito fora daquilo que é o mundo, não nos identificamos com isso, tudo começa a ser muito escuro, não há esperança, a pessoa sente-se mal e de facto acha isso, parece que toda a gente está bem e só eu é que me sinto assim. E muitas vezes as pessoas também nos dizem, e nem razões para isto tenho.
não é? Razões porque, se fôssemos falar, razões económicas, razões, sei lá, dar-se mal com o marido, ou dar-se mal, razões daquelas que, se falássemos, toda a gente compreenderia que poderia existir aqui uma causa específica para termos a depressão. E já sabemos que nem sempre assim, muitas vezes é questão genética, também já ouvimos isso, e as pessoas muitas vezes, quando começam a pensar nestas coisas, também nos dizem, já é de família, todos sofriam da cabeça, não é? São expressões que se utiliza, porque é um traço genético, porque há alterações hormonais, a questão, por exemplo, da gravidez, na questão das mulheres, por exemplo, a questão do humor também é muito falada antes do período menstrual, por exemplo. Portanto, sempre que há estas oscilações, por exemplo, hormonal, pode dar origem também a isso. Daí que é muito importante averiguar, perceber. E a causalidade, a causa das coisas não tem que ser necessariamente um problema super traumático, ou que as pessoas acham que possa ser super traumático. Então, muitas vezes as figuras públicas, e como no caso falou de uma figura pública em concreto que acabou por pôr término à vida, é se calhar ainda mais esta pressão há, de passar uma imagem ou uma ideia de que está tudo bem, uma imagem onde muitas vezes algumas figuras públicas é exatamente disso que vivem, portanto da questão da imagem física, daquilo que também vende, digamos assim, e isto ainda mais pressão coloca sobre as pessoas. E quando nós não conseguimos ver futuro, quando nós não conseguimos perspectivar e ter objetivos, que é uma das coisas que eu falo também muitas vezes, é extremamente importante ter um projeto de vida, ter objetivos, não quer dizer, e não é, a vida não é sempre à direita, a vida tem muitas curvas e nós vamos sempre readaptando, mas é esta capacidade de saber lidar com estas adversidades, e o estar triste, e o chorar, e o zangar, e o escabular, e depois passar, e resolver, e seguir para a frente. Portanto, acho isto extremamente importante e acho que isto cada vez mais tem que ser falado com os miúdos, não é? Que é normal estar triste, que é normal chorar, que vai passar, que muitas vezes eu tenho que resolver, às vezes não vai passar, tenho que lidar com isso. Às vezes a melhor maneira de resolver uma coisa é não ligar nenhum, digo tantas vezes só aos doentes. A importância que eu dou às coisas, muitas vezes tem que ser zero. Posso ficar zangada, chateada, aborrecida e andar ali há algum tempo, que depois varia de pessoa para pessoa, com aquilo aqui que me incomoda, com aquele pensamento. Mas se eu tomo uma decisão que a importância que isso tem para mim é zero, não é? Ou a importância que eu lhe vou dar é zero, eu começo também a treinar o meu cérebro, os meus mecanismos de defesa, a gastar as energias naquilo que vale verdadeiramente a pena. Ou seja, a resolver os problemas, a falar com alguém, a não falar com alguém, a ter que se expor, depende. Trabalhar a autoestima será uma boa ferramenta para lidar até com os períodos depressivos ou para os evitar. E sobre a autoestima falaremos na próxima edição deste consultório aberto. A autoestima é uma coisa, é um termo, muito complicado e desde sempre fui ouvindo, não só em contexto clínico, mas algumas pessoas que perguntam, por exemplo, até nas crianças, como é que se trabalha a autoestima nas crianças? Como é que se trabalha a autoestima nos adultos? Não há propriamente uma receita, dizer-lhe assim, olha, se fizer assim, assim e assim, a autoestima está garantida. E depois, que tipo de autoestima é que estamos a falar? Então, acho que sim, é um tema também muito pertinente, que depois pode encaixar nestas coisas todas. E, de facto, quando na depressão, na grande maioria das vezes, há uma perda de autoestima, mas não é sempre assim. Nós temos pessoas que estão, de facto, depressivas e diagnosticadas como depressão, e em termos daquilo que é a autoestima, eu vou falar a mais comum, que é a física, a corporal, são pessoas que não tiveram essa afetação, são pessoas que gostam de se arranjar, são pessoas que têm cuidado nos pormenores, as mulheres são capazes de se pintar, ir à cabeleireira e andarem todas, e gostam de andar bem arranjadas e não perderam isso e até seja para momentos mais importantes ou não tanto tão importantes quanto isso, mas não quer dizer que não estejam deprimidas. Portanto, eu acho que vai ser um tema também muito interessante de conversarmos. Acredito que sim. Muito obrigado e Manuela, até à próxima semana. Voltamos a encontrar-nos por aqui. Obrigada, bom fim de semana e boa semana para todos. Bom fim de semana, Emanuela. Fica por aqui este consultório aberto. Regressaremos no próximo sábado, como habitualmente, a partir das 14 horas. Convido-os a enviarem-nos as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou então para o nosso Instagram. Sigam-nos no Facebook, no nosso canal no YouTube
e em maisguimarães.pt. Obrigado por estarem desse lado. Bom fim de semana.